Buenos dias, diretamente de Zumbilândia, a TV Costa da Lagoa para o Brasil, para o mundo. E hoje a gente vai relatar um pouquinho do que foi a nossa conversa ontem com a Corregedoria da Polícia Militar. Aliás, a conversa do Renato, a boa conversa do Renato com a Corregedoria da Polícia Militar. Eu fiz um pequeno resuminho aqui dos pontos mais importantes da conversa, mas eu vou começar a dar os dados de trás para frente, que é o que nos interessa, a questão do celular. Né? E no outro vídeo, ontem à noite mesmo, cheia das emoções bem afloradas, eu fiz um vídeo colocando a emoção da mãe Meg no meu outro canal, no Magda Keiber, no canal que a gente segue fazendo vídeo quando as denúncias dessas ratazanas que invadem o canal da gente para denunciar, porque elas não querem que o conteúdo autoral e verídico siga, né? Elas querem continuar fazendo as coisas escapando pela frestinha, que é o que eu falei no vídeo de ontem. Mas isso não dá certo mais para o grupo Stalking da Costa da Lagoa. Como bons brasileiros, vamos mostrar o que esse grupo Stalking continua fazendo. Ó, essa sou eu. Já perdeu. Foi atenção e carinho. Ó. Atenção e carinho. Atenção e carinho, a vizinha desesperada. O marido dela lá dentro da cerca dele, com o rastel, ele e o Renato limpando os hibiscos que eles tinham podado da cerca viva, tendo um dia diferenciado, um dia legal, mais a comunista enrustida, mais a detratora da lei e da ordem, mais a politiqueira barata que coordena todas essas ações aqui no lugar, estava com um calçãozinho rosa bem atoladinho na bunda, de sutiã, lá, brigando com os vizinhos. Já tinha trocado roupa 3 vezes para nos provocar. Eu estava cuidando? Não, eu estava varrendo o meu quintal, a minha porta, e ela e a irmã dela estavam tramando que elas tinham que fazer alguma coisa para incomodar alguém, para chamar a polícia e depois resolve. Era o que elas estavam tramando. E elas começam 8 da manhã a perseguir o Renato e tramar tretas e mutretas para depois usar a delegacia, como eu tenho denunciado nos outros vídeos. Escutou a vizinha? Com amor e carinho. Ela estava sendo ainda educada, porque ela é educada. Vá-te daqui, saia daqui, dizia o vizinho. Isso é um trechinho que está no meu telefone, porque quando eu escutei a baderna, como eu já estava com o meu sistema alerta ligado, esperando que elas fossem se jogar para cima do Renato, ou fazer essas coisas que elas fazem de perseguição política para cima dos meninos, então eu já estava com o sistema alerta ligado. As coações que elas fazem é isso. E elas chamam, vem pra rua. Por que você não vem pra rua? Porque a hora que eu vou pra rua, elas continuam a perseguição. Eu não tô aí pra ir pra rua, pra bandida craquenta enfiar os dedos no meu nariz, tentar me rasgar minha pele. Eu não tô aí pra isso, não. Se a polícia de Santa Catarina, o judiciário lambão e todas essas autoridades sem vaga, com tudo que eu já ofereci de informação, não consegue deter o grupo, eu é que não vou deter, mas para dentro do meu portão sou eu que vou deter, como eu detive a craquenta, da melhor maneira, madeira no monstro se trabalha com madeira, porque não temos, né, a bala de prata. Ó, ela tá mentindo que ela tem uma audiência de instrução, uma audiência de julgamento marcada para julgar o Renato, que o vizinho não pode dar serviço para o Renato, porque o Renato é bandido e vai ser julgado.
E ela vai botar ele na cadeia. E ela, com aqueles trajes, com aquela loucura, é a pessoa idônea do lugar. Toda se sensualizando pro vizinho na frente da vizinha, para tirar a outra do sério, para ver se alguém vai lá, se eu apareço do nada e dou umas pauladas nela para ela se fazer de vítima. Que isso é o modus operandi das duas professoras aposentadas comunistas. Elas incomodam até a morte e depois se fingem de coisinha boa, de vítimas. Atenção e carinho. Ó, atenção, Atenção e carinho. sai daqui. Ah, agora já acabou. Ele disse, vá-te daqui, te arranque daqui, tu não te mete comigo, que tu vai ver. Aí eu vou tirar o modelito vou ampliar o modelito, depois vou demonstrar o modelito que ela usou para ir fazer esse ataque. Por que eu estou introduzindo desta maneira? Porque na sexta-feira a gente teve fatos novos de ela atacando um vizinho e por causa de dar trabalho para o Renato. Santa Catarina é um lugar de pessoas trabalhadoras, não é lugar de vagabundo. E isso é coisa de gente que defende vagabundo. É gente que defende ladrões, que defende espancador, que é o que a gente falou ontem para o Renato, na voz dele, falou ontem para o corregedor. Que foi os caras da polícia 4 vezes enganado pelas mesmas pessoas. Prenderam família, mamãe e criança, como se nós fosse estar fazendo arruaças no lugar. Essa polícia não entende que, além de ausente, incompetente, é a gente que fica com a bomba atômica aqui para resolver as coisas, enquanto o Bita, na delegacia civil, tapeia tudo isso e ainda chama eu de bomba e de bucha? Será que a polícia militar ainda não entendeu? Ou entendeu o suficiente? Para que medidas sejam tomadas? A tal da guias de fato, porque daí ontem a gente conseguiu saber tudo através do próprio corregedor, porque ele estava muito organizado, um menino bem organizado, tudo na mesa, né? E a gente conseguiu saber cada pedacinho do que aconteceu, como foi dado lá nas instituições, porque como a gente está denunciando que o procedimento deles não foi correto, de conduzir a família como bandido e deixar todos os ladrões gostosinho, as putinhas chacoalhando o peitinho, igual essa vizinha aí chacoalhando os peitinhos lá pro vizinho. Isso não é respeito. Isso é sensualização dentro da abordagem. Aí fica fácil. Aí conduziram o Célio no carrinho dele, o cara que me agrediu. Conduziram nós como se fosse bandidos, como se o Renato fosse agredir aquelas coisinhas boas, daquelas coisinhas zumbi do Célio lá. Mas lá na delegacia civil está registrado como guias de fatos aquela condução. Talvez por isso que eles se sentiram, porque receberam informações disso e fizeram o quê? Vazou a informação lá do 190? Vazou a informação do 190? Quando a gente chegou de madrugada, 3 da manhã, revisando câmera, para saber o que tinha acontecido com o telefone da putinha maconheira. Aí o que aconteceu? Veio a turma do barulho, com pistola 380, com certeza organizado por essas professoras aposentadas que sabem como fazer isso chegar na mão do sobrinho, na mão do menor Muriel, na mão do Jonas Maconha, que estava com o botinho, passou pela polícia, a polícia nem tchum nem tchã, quando o Renato disse, esse aqui estava lá na frente da minha casa, os responsáveis por isso aqui.
Tudo na coordenação e no apoio dessa senhora Elisete, dessa senhora Nailde, dessa senhora Rosângela, mãe do esquartejador, porque o Yuri estava no grupo que estava por trás do grupo que veio na porta, que estavam os encapuzados de preto, aí atrás tinha outra turma, como bem mostra nos vídeos. E o que a família quer saber, o que a família quer saber, o que interessa para a família, é como o Mendes, que ajuntou o pacotinho do telefone no dia que algemaram o Renato e deixaram os bandidos tudo, porque tinha um baleado, tinha que levar dar socorro no hospital, em vez de levar para cadeia o baleado vai para o hospital. Depois ele vem trazido como herói, o nativo herói, por estar assaltando o meu portão encapuzados e levar bala no peito. Devia ser bala de prata, para monstro. Veio aí. Tudo coordenado por essas senhoras da quadrilha feminista que persegue a família há um tempão. Mas a minha pergunta é pro Mendes. E o videozinho dos boina? Quando o videozinho dos boina vai para a rede? Recorte de televisão. Quando vocês vão pegar os delegados que me atenderam nas duas ocorrências, que são o tal do Guilherme e o tal do Fabiano? Os nomes fake, né? Porque vocês agem pela Instituto de Inteligência, aí vocês botam o nome fake lá pros caras. Não me interessa. Eu quero saber quando que o Mendes, que tinha Mendes no pecho, estava de boina, vai contar a verdade sobre o telefone. Para o meu filho não ficar como ladrãozinho de celular perante a Ervilha Florianópolis todinha. É isso. Porque quando ele era bebê não teve justiça para ele por causa de 2 calcinha. Jefferson Osvaldo Vieira e Alessandro Argenta, a dupla do barulho. O promotor e o juiz, que para proteger supostamente a mãe, não podia prender a estrupiadora. Coagidos pela seita naquela cidade. Como eu tenho denunciado. E agora? O Mendes vai proteger a polícia civil e a polícia militar. Joga para cá e para lá e no andar da carruagem usa autonomia para deixar a coisa mais ou menos. E nós temos que nos contentar, foi para que ficou o porte. Ficou a arma ilegal para nós responder, não, hoje eu vou para a corregedoria da civil. Porque aquela arminha é da polícia. Eu posso garantir que não seja da militar? Eu não. Depois que a informação vazou da militar pro conluio, que me importa? Se o Mendes estava atrás do muro dando a instrução para a putinha maconheira do que ela podia fazer ou deixar de fazer, quando ela estava dando pulo dessa altura, os pulos, desesperada, porque viu a cagada que fez, colocou uma gangue na porta da casa das crianças e eu disse para ele do que eu vou acusar ela. Eu deixei bem claro, eu só estou juntando material. Todo o material contra a senhora Máximos, contra as mentiras da senhora Nailde, eu estou só juntando. Audiência conciliatória por audiência. Inclusive o material da corregedoria, para mostrar que a própria corregedoria da Polícia Militar joga para civil. E isso é um problema. Porque se é para ser ação coordenada, é para ser coordenada para o bem, não para favorecer bandido. Não para favorecer bandido. E o que vocês estão fazendo no caso da Costa é favorecer bandido.
Quando o Mendes conduz o Renato e o Renato aponta aquele botinho lá com o nome de Vogeni, de Jonas, tá lá com o cara com a arma, tá deitado lá, tá indo pro ponto 2, lá tá os caras com as armas. E nem sequer o Mendes diz, vamos dar uma chegadinha ali para dar uma olhadinha. É o quê? Tem algum interesse em correr atrás do bandido? Não. Já comprou a conversa do Maico Putão no ouvido? Tan, 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 que a história do telefone não tá bem contada. E qual é a história do telefone? Qual era o estado da paçoca, senhor Mendes? Senhor Mendes, esse com o nome Mendes no peito. Quantos anos que eu tô aguentando de porcaria, de ouvir um policial lá na rendeira, o comandante dizer pra mim, tu é grandona, pega um facão e te vira. Aí quando tu pega o facão e te vira, eles arrumam. Não sei quantas guarnições, eu nem peguei o facão, no caso eu tava sem facão, eu só falei na internet o que ele tinha falado. Eu não fiz isso. O que prova que não sou eu a problemática, mas prova que eu estava enfrentando problemáticos. Isso aqui não é caso para polícia, é caso para psiquiatria. É Zumbilândia, é Zumbilândia. O caso dessas adictas superou a realidade. Mas é o Mendes que pode fazer a justiça agora. É o Mendes e o outro guri que filmou as velhas que não podem nem com as pernas batendo palma para a polícia estar carregando a família para fora, enquanto que os bandidos de capuzada eram os filhos delas. Da doceira. A Noemi tava ali, o Fabrício, o Sandro, Putão, todo mundo. E esses caras, quando que eles são identificados e penalizados? Mendes, é a pergunta. Eu fiz meu trabalho, meu bom trabalho, e voltei, identifiquei todo mundo, todos os locais, fora o namorado da Vitória, supostamente namorado que ela era lá do ponto 2, que estava sendo arrastado pelo tal do Jonas Maconha, pai do Muriel. Por que eu tô contando essa história aqui, ó? Porque temos um idoso também nessas guias de fato como vítima de ameaças. Sim, vítima de ameaça, inclusive contra a vida. Por isso que naquele dia eu não deixei que ele ficasse com o telefone para entregar na civil. Porque eu sabia que essas pragas e percevejo da Elisete iam voltar e maltratar ele. Exatamente como os ataques continuam na barca da fofoca. Continuam. Sobre a denúncia na corregedoria, tem vários fatores que nos levam a montar uma denúncia contra a má intenção dos policiais que vêm com a história comprada, vêm de advogados de bandidos, vêm com a sentença pronta contra a família e não para proteger a família. E todas foram relatadas. Todas foram relatadas para o corregedor. Ele foi educado, leu a ocorrência, o que estava registrado, que era sobre esses 2 dias, o guia de fatos e o dia da gangue, que o dia da gangue, em vez de ser dado um assalto à nossa casa, foi dado como disparo. Foi o disparo que baleou um cidadão. Vai ter que consertar isso, Mendes. Vai ter que consertar isso. Porque se a civil não abriu investigação para nada, já é mais um problema. Elas deram nó na polícia.
O Renato bateu na questão das drogas, bateu na questão dele estar me defendendo com a marreta e nunca atacando aquelas putinhas maconheiras, como foi dado a história na Record. E nós queremos saber quem são os polícia que se vende para putinha maconheira, para partido político. É isso que nós queremos saber. Que não tem capacidade de avaliar que naquilo ali não tinha roubo de celular nenhum. Que não tem capacidade de avaliar que o que eles queriam era vir para atacar a família dentro de sua casa, que eles construíram isso, essa perseguição durante tantos anos, e estavam fazendo o ostracismo para usurpar o lugar e expulsar a família da área de favelização e dominação por parte deles, que não são nativos do lugar. Veja bem, que tem os que são os que nasceram aqui, essa gentalha aqui é invasor, mais invasor do que quem mora nas praias, na beirada dessas praias. É mais invasor ainda, porque quando faz área ser Drogadilândia, é mais invasor ainda. Eu conheço essas ameaças, eu vi o que eles fizeram contra esse idoso, eu vi o modo que a polícia tratou ele, eu vi ele sendo colocado na caixa. Eles poderiam ter colocado eu, que sou mais nova, sou mulher, e perante o idoso eu não tenho mais direitos do que ele, mas eles colocaram ele na caixa de bandidos, o cara que estava sendo ameaçado. O 190, quando a gente avisou, mandou levar o telefone para a delegacia civil. Então, as informações para o conluio saíram da onde? Da militar ou da civil? Quando eu disse para aquele grupo que o telefone estava com a polícia, está expresso no vídeo que eu digo, eles pararam de atacar ou eles arrancaram o portão? É a pergunta para o Mendes. Para ti, Mendes. Reveja os vídeos para ver as intenções dos caras, dos vizinhos tão atacados pela mulher problemática que foi presa 4 vezes. Primeiro que se eu sou tão problemática como os meus vizinhos dizem, eles deviam me cuidar e não me espancar em via pública. Porque as pessoas, quando elas são realmente problemáticas, elas têm que ser protegidas. Eu não preciso ser protegida de mim mesma. Eu fui proteger o idoso na qualificação de mãe, de mulher, não dessas feministas que botam short atolado no cu e os peitos para fora e vai bater peitinho na cerca do vizinho. Sou diferente. Revólver na lanchinha. Mendes, era revólver da Polícia Civil ou da Polícia Militar? Quem vai responder a pergunta? Como aquela arma foi colocada na lanchinha da família? Para que no primeiro passeio do Renato com as crianças, prende o pai com arma de uso restrito e pega as crianças. Vem conselho porque daí a mãe tem que depois ir buscar e faz o escândalo. Quem programou esse escândalo? Bita e as putinhas maconheiras e o conluio da cerca. Teve polícia militar envolvida? Sim, nós temos policial ambiental que mora no lugar e policiais militares que participam de grupos fofocas e stalking, principalmente aquele que estava com um fuzil, quando me conduziram e eu falei, o Renato vai ser o herói na história no final, dizer herói que baleou um nativo, baleou um cidadão de bem. Eu olhei para ele, né, e falei, olha o que tu tá falando, cara, que policial é você?
É policial que defende bandido. Na cabeça dele, todo mundo da costa é bom e nós somos os ruins. Não existe um grupo de 40 pessoas atacando a família há mais de 5 anos. Isso é vozes da cabeça da loucona da costa. Por isso a matéria, não é, Mendes? A matéria desqualificando a mãe de família. É assim que age a polícia e as putinhas maconheiras. Quando, Mendes? Agora eu vou te citar aqui até resolver. É até resolver. Eu estou sem água instalada por causa dessa patota toda que vocês fizeram. Vir aqui prender a gente, não prender bandidos, deixar essa louca dessa professora aposentada que ludibriou a polícia em todas as operações, todas as apreensões, que é o macho tóxico dela que mexe no fio de internet do senhor ali, que não, na servidão, para criar conflitos e depois fingir coitadismo. A polícia militar e os boina vão só tirar o seu traseiro da reta e deixar tudo para a civil jogar tudo para o judiciário maconha e virem nada. Mas a bomba atômica tá lá para os pais resolver na justiça da criança. E se vocês estão pensando que vão vir na minha casa dizer que eu tenho que enfiar filho na escola, nessa escola gerenciada por essas pessoas, vocês estão muito enganados. Vocês vão ter que nascer de novo. A polícia não pode ser advogado do cara drogado. O que eu quero é que o Mendes e a equipe dele vai falar sobre a legítima defesa. Foi uma legítima defesa. Vocês sabem que foi. Que qualquer lugar do mundo que arranca o portão é uma legítima defesa. E que eles iam entrar e espancar até a morte, como eles fizeram no ponto 15 com aquele casal e até com o cachorro. Porque eles conhecem o tempo que leva para vocês chegar aqui. E que não ia ter interesse da militar de mandar um avião rapidinho e pegar bandido. Que não é assim que a polícia trabalha na Costa da Lagoa, porque se iludiu que aqui é tudo tranquilo. Se iludiu, comprou a história. Não sabe o que rola por baixo das bodeguinhas. Os casos que não são denunciados, porque o comum é aquilo que eu denunciei para vocês todos aquele dia, pros boina todinhos. Elas falam mal do meu canal porque elas não querem as denúncias. Elas não querem que a verdade apareça. Não é que elas são idôneas. Mulher idôneas não faz com o meu vizinho o que essa maluca fez, dessa professora aposentada, que criou toda essa gama de bandidos ali. O Renato estava fazendo uma descarga no dia que eu fui espancada. A polícia chegou aqui para ver se tinha fábrica de arma na nossa casa. Esse é o nível da fofoca stalking desse grupo de feminista. O Renato saiu com a marreta porque ele viu que eu já estava no chão, já estava sendo chutada. E aí? Como que foram distorcer as coisas na Record? Quem pagou para a Record fazer isso? Porque a Record não faz isso de graça, o Mendes. Não é de graça. Nesses níveis de destruir, a minha colega de São Paulo mandou texto para mim. Nossa, mas tu tá acabada. Como vai consertar isso? 3 horas da manhã eu procurando os vídeos. Porque eu vi essas senhoras dar o nó na polícia. Eu vi os conluios. Eu ainda disse, agora eu ganhei. Agora eu passei no concurso da Civil. Eu disse para os policiais, por quê? Porque eu estava fazendo o trabalho do Bita Birosca, que ele não faz há muitos anos, a não ser dar apoio para a senhora Ana Fortes e as putinhas maconheiras e senhora Máximos. Como que ela conseguiu fazer um boletim dela, atravessar uma delegacia, chegar no Ministério Público, ser acatado pelo
pelo Ministério Público e depois destroçado por uma promotoria. Que foi o que aconteceu com ela dizendo sobre a perseguição nossa contra ela. E a promotoria diz que não existe, senhor Mendes. Não existe perseguição da família contra essa senhora. Não existe provas dessa perseguição. Ao contrário que nós temos milhares de provas. Agora com toda essa ação aí, essa coação das polícias, que comprovam essas pessoas em perseguição. O Renato em legítima defesa, colocando a vida do idoso em risco, como colocaram a do meu amigo que bateu as botas. É sempre o mesmo modus operandi, queiram vocês entender ou não. Eu sei que uma parte é civil, uma parte é militar, uma corregedoria da civil, outra corregedoria da militar. A questão da arma na lanchinha tem que ser apurada pelo Ministério Público. A família não tem contatos e acessos a armas ilegais na ilha, porque nós não se relacionamos com pessoas dessa índole. Então essa arma só pode ter vindo através dos conluios dessas pessoas que têm acesso a armas ilegais com a própria polícia. Que polícia? A que protege essa baianada que acontece na costa da Lagoa. A Ubita não fez isso? Que se vire, que se lasque de explicar os conluios com os filhos do Chico lá da Lagoa da Conceição e toda aquela porcaria da cerca. Não me interessa. Quem estava sendo perseguida era o paciente de leucemia, a mãe de família e as criancinhas. Por todas essas pessoas ostracistas, perseguidoras. Todo cara que ostraciza, ele tem uma tendência ao comunismo, a fazer qualquer coisa a qualquer preço para usurpar a lei e a ordem, criar confusão social, criar contendas. Mendes, isso não é um apelo. Isso não é um apelo. Isso é uma ordem. É uma ordem da mãe de família. Porque eu quero essa história esclarecida na ilha de Florianópolis pela boquinha de vocês. É pela boquinha de vocês. Vocês vieram aqui, fizeram como bem entenderam e agora vão arrumar. Senão eu fico até 3077 aparecendo aqui e falando desse assunto. Beijinho, beijinho. Pau, pau.